estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Laiane e é um prazer estar aqui com vocês. Vamos relembrar os materiais para a aula de hoje? Hoje nós vamos usar caderno, lápis e borracha. E aproveite também já para registrar no seu caderno a data de hoje, aula 10 de língua portuguesa. Um tempo para vocês fazerem esse registro. Agora que vocês já fizeram uma anotação, vamos relembrar o que vimos na aula anterior? Nós começamos a aula anterior com a adivinha. Vocês lembram? Quem anda sempre molhadinho, que não pode ficar fora da água, que faz bolhas ao respirar? Era o peixe. Também organizamos o título do texto que lemos. Os peixes bebem água do mar? Vocês também responderam no caderno a hipótese de vocês. Será que os peixes bebem água do mar? Vocês lembram? Lá no texto que lemos, retirado do jornal Joca, da coluna Dúvida Animal, nós vimos que sim, que os peixes bebem água do mar. Também conhecemos um pouquinho sobre o autor desse texto, o Guilherme Domenichelli, que ele é biólogo, que ele faz programas infantis na TV, faz programa de rádio e também escreve para revistas. E também realizamos o jogo Batalha Naval. Nele, vocês descobriram se a frase estava correta ou não e fizeram um registro no caderno. Vocês lembram que eu deixei um desafio para vocês na aula anterior? Fazer uma pergunta que vocês gostariam para o biólogo? Bem, eu recebi algumas perguntas de alguns estudantes lá da Escola Germano Paciornik. Quem me enviou foi a professora Marina Bonato. Professora Marina, muito obrigada por enviar essas perguntas para mim. Vamos ler comigo o que será que os estudantes queriam saber? O primeiro estudante é o Andrei. Ele perguntou: como atua o profissional formado em biologia? A segunda pergunta é do Marcelo Bonato. O que te levou a ser um biólogo? Por que existem bactérias boas e ruins? O Marcelo aproveitou e já fez duas perguntas. A próxima pergunta é da Samantha. Vamos ver o que ela quer saber do biólogo? Como que a formiga é tão pequena e consegue carregar coisas maiores que ela? E por que elas gostam de doce? A próxima pergunta foi enviada pela Isabelle. Por que o limoeiro está sempre rodeado de abelhas? Nossa, quanta pergunta interessante, hein? E eu fiquei tão curiosa para saber qual foi a sua pergunta. E para a aula de hoje, o que será que nós vamos fazer? Vamos relembrar o texto que nós vimos?
Na aula anterior, vocês viram um vídeo do texto. Hoje eu trouxe o texto impresso para a gente relembrar. Então, nós vimos o nome do jornal, que é o Jornal Joca, a seção, que é Ciência e Tecnologia. Vimos a coluna, que é Dúvida Animal. E vimos que esse texto foi publicado no dia 27 de janeiro de 2021. E o título do texto? Vocês lembram? Acho que vocês já até decoraram. Peixes bebem água do mar? Também vimos várias vezes o nome do nosso autor, que é o Guilherme Domenichelli. E outra informação muito importante que está no texto impresso é a fonte de onde o texto foi retirado. Então, aqui tem o site, que é do Jornal Joca, o nome da coluna e a data que eu retirei o texto lá do site, que é 10 de fevereiro de 2021. Lá no vídeo, eu também pedi para vocês prestarem muita atenção nos parágrafos. Vocês lembram quantos parágrafos tinha o nosso texto? Então, o nosso texto tem 4 parágrafos. O primeiro, que vai falar sobre os peixes beberem água do mar. O segundo, que ele vai falar sobre os golfinhos e as baleias. O terceiro, que ele vai falar sobre a urina, o xixi lá dos golfinhos e das baleias. E o último parágrafo, que ele vai falar sobre as aves e as tartarugas marinhas. E vocês sabem o que é um parágrafo? O que nós precisamos saber? Que o parágrafo são ideias que o autor vai dividindo durante o texto. Cada parágrafo traz uma ideia diferente, mas todas as ideias do texto estão relacionadas com o tema, sobre os peixes beberem ou não água do mar. E também nós podemos marcar o parágrafo de 2 formas. Uma forma é o recuo, aqueles que vocês estão acostumados a fazer no texto que vocês produzem lá na escola. Lembra que a professora pede para deixar um espaço da margem para começar o parágrafo? Esta é uma forma de marcar o parágrafo. A outra forma é o espaçamento entre eles. Então, neste texto, os parágrafos são marcados pelo espaçamento e não pelo aquele recuo no começo, como vocês estão acostumados a fazer quando produzem textos lá na escola. Agora que já relembramos o nosso texto e a estrutura dele, vamos fazer um registro no caderno para a próxima atividade? Então, registrem lá 1, 2, 3 e 4. Um tempinho bem curtinho para vocês. Fizeram um registro no caderno? Vamos para a atividade de agora? Então agora nós vamos ler cada parágrafo do texto e vocês vão identificar entre as alternativas qual delas pode resumir melhor o nosso parágrafo. Vamos ler então o primeiro? Sim, eles bebem água. Os peixes que vivem nos oceanos têm pouca quantidade de sal no sangue. Por isso, bebem água do mar. O excesso ingerido vai embora no xixi. Agora temos 2 alternativas. A primeira, lá na estrela, diz assim: os peixes bebem água do mar. A segunda alternativa, lá no círculo, diz assim: os peixes têm água no sangue. Qual delas que vai resumir melhor o nosso parágrafo, que vai contar aquilo que o parágrafo diz?
Tempo para vocês registrarem e lerem novamente o parágrafo se for preciso. Não precisa copiar toda a frase. Registre apenas estrela ou círculo. Tempo para vocês. Registraram lá no caderno? Vamos conferir? A alternativa que melhor resume o parágrafo é: os peixes bebem água do mar. Então, vocês precisavam ter registrado a estrela. Ao final das atividades, eu vou dar um tempo para vocês conferirem bem certinho como ficou o registro lá no caderno, ok? Vamos para o segundo parágrafo? Outros animais marinhos, como golfinhos e baleias, nunca bebem água do oceano, mas acabam ingerindo um pouco durante a alimentação, mesmo sem querer. Vamos ler as alternativas e descobrir qual delas resume melhor este parágrafo? Golfinhos e baleias precisam beber água do oceano, ou golfinhos e baleias bebem água do oceano durante a alimentação. Tempo para vocês lerem novamente o parágrafo e as alternativas e registrarem apenas os símbolos lá no caderno. Fizeram? Leram? Vamos conferir? Então, a alternativa que melhor resume é que golfinhos e baleias bebem água do oceano durante a alimentação. Então, o registro teria que ser o círculo. Vamos para o próximo parágrafo? Como bebem menos água, os rins deles são menores do que os nossos e a urina é concentrada, ou seja, com mais sais minerais e menos líquidos. Vocês viram que eu destaquei a palavra deles? A quem será que essa palavra se refere? Lá no parágrafo anterior, eles estavam falando dos golfinhos e das baleias. Então, esse deles, os rins pertencem a quem? Aos golfinhos e às baleias, certo? Qual das alternativas vai resumir melhor esse parágrafo? A primeira, características da urina dos golfinhos e das baleias, ou a urina dos golfinhos e das baleias tem muito líquido. Tempo para vocês lerem novamente o parágrafo e registrarem.
Fizeram o registro? Então, vamos conferir? Este parágrafo vai falar sobre as características da urina dos golfinhos e das baleias. Lembram lá da palavrinha deles, que se referem aos golfinhos e às baleias? Muito bem, vamos para o quarto parágrafo. Já outros bichos conseguem eliminar o sal absorvido de maneira diferente. As aves marinhas, espécies que sobrevoam o mar, por exemplo, têm uma glândula próxima do nariz que elimina o excesso de sal, enquanto as tartarugas marinhas têm uma glândula parecida localizada no canto dos olhos. Por isso, temos a impressão de que essas tartarugas ficam chorando quando estão fora da água, mas essas lágrimas são os excessos de sal sendo eliminados do organismo. Este parágrafo é mais longo, não é mesmo? Vamos identificar qual das duas frases vai resumir melhor ele? Maneiras como alguns animais marinhos consomem o sal, ou maneiras como alguns animais marinhos eliminam o sal. Tempo para vocês registrarem apenas o símbolo no caderno. Registraram lá no caderno? Vamos conferir? Será que é a maneira como eles consomem ou como eles eliminam o sal? Como eles eliminam o sal, né? O jeito que eles jogam o excesso de sal fora. Vamos ver como ficou o registro lá no caderno de vocês? Eu vou dar um tempinho bem curtinho para que vocês possam conferir. Vamos relembrar então todas as alternativas que nós escolhemos? Lá no primeiro parágrafo, a frase que resume é: os peixes bebem água do mar. No segundo parágrafo, a frase que melhor resumia era: os golfinhos e baleias bebem água do oceano durante a alimentação. No terceiro parágrafo, a frase que melhor resumia era: características da urina dos golfinhos e das baleias. E no último parágrafo, maneiras como alguns animais marinhos eliminam o sal. Se nós lermos todas essas frases, nós temos um resumo do nosso texto, com todas as informações que ele traz sobre os peixes beberem água do mar, porque eles precisam, sobre os golfinhos e as baleias beberem água do oceano só durante a alimentação, sem querer, né? As características da urina dos golfinhos e das baleias, que é bem concentrada, cheia de sais minerais, e as maneiras como alguns animais marinhos eliminam o sal. Lembram que as aves marinhas eliminam por uma glândula próxima ao nariz e as tartarugas por uma glândula próxima aos olhos, que parecem
lágrimas. Agora que já relembramos todo o nosso texto e vimos a ideia principal de cada parágrafo, vamos relembrar algumas informações? Então, vocês lembram qual o título do nosso texto? Será que o título é Como os animais marinhos ingerem e eliminam a água? Não, né? Vocês até já decoraram que o título do nosso texto é Peixes bebem água do mar? Também vimos várias vezes o nome do autor. Vocês lembram qual o nome do autor do nosso texto? Muito bem, Guilherme Domenichelli. E o assunto? Lembram qual é o assunto do texto? Será que o assunto do nosso texto é informar? Ou será que o assunto do nosso texto é como os animais ingerem a água? Muito bem. Então, o assunto do texto é como animais marinhos ingerem e eliminam a água. E, por fim, a finalidade do nosso texto. Para que esse texto foi escrito? Então, esse texto foi escrito para informar. Vocês lembram que eu expliquei para vocês que esse texto ele foi feito para responder a pergunta de um leitor do Jornal Joca? Então, o Guilherme respondeu a pergunta do Raul em forma de texto. Vamos conferir lá na tela, então, todas essas informações? Título: Peixes bebem água do mar. Autor: Guilherme Domenichelli. Assunto: Como animais marinhos ingerem e eliminam a água. E a finalidade do texto, que é informar. Agora, nós vamos ler trechos do texto. Eu vou destacar algumas palavras e nós vamos identificar qual o significado do dicionário que melhor pode explicar aquela palavra que eu destaquei. Vamos então para o primeiro trecho? Peixes que vivem nos oceanos têm pouca quantidade de sal no sangue, por isso bebem água do mar. O excesso ingerido vai embora no xixi. Nesse trecho, a palavra que eu destaquei foi excesso. Você sabe o que significa excesso? Quando temos dúvidas, pesquisamos no dicionário, não é mesmo? Então, vamos ao que o dicionário diz. Aquilo que está a mais. Dieta com excesso de calorias. Ou será que é o segundo significado? Quantidade que excede os limites comuns. Então, qual desses significados pode explicar a palavra excesso nesse trecho do texto? Aquilo que está a mais. Então, o excesso de água que os peixes bebem vai embora com o xixi. Então, aquilo que está sobrando, aquilo que eles não vão precisar mais. Vamos tentar agora substituir na frase a palavra excesso por outra que tenha o mesmo sentido? Vejam aqui comigo. Será que eu posso substituir excesso por muito, por pouco ou por resto? Vamos ler a frase juntos. O muito ingerido vai embora no xixi, o pouco ingerido vai embora no xixi, ou o resto ingerido vai embora no xixi? Eu vou pedir para que vocês leiam a frase novamente, pensem com bastante calma e registrem no caderno a palavra excesso e do ladinho aquela que pode substituir, sem trocar o sentido da frase. Um tempinho para vocês registrarem.
Vamos ver então? A palavra é resto. Resto é aquilo que sobra, o excesso. Então, o resto de água que eles não precisam vai embora com o xixi. Olhem como deveria ter ficado o registro lá no caderno de vocês. Se você não fez assim, depois eu vou dar um tempinho para vocês corrigirem todas as palavras. Combinado? Próximo trecho. Os peixes que vivem nos oceanos têm pouca quantidade de sal no sangue, por isso bebem água do mar. O excesso ingerido vai embora no xixi. Professora, você leu o mesmo trecho? Sim, mas agora eu vou destacar outra palavra, que é ingerido. Você sabe o que significa ingerido? Vamos ver o que o dicionário nos diz? Levar ao estômago pela boca. Comer, beber, ingerir alimentos. Intrometer-se numa coisa sem autorização, intervir. Então, qual será o significado de ingerido nesse texto? Será que é se intrometer? Não, né? É lá o primeiro significado. Levar ao estômago pela boca, comer, beber, ingerir alimentos. Muito fácil a próxima atividade, hein? Será que vocês conseguem trocar a palavra ingerido da frase sem mudar o sentido? Vamos às opções? Bebido, jogado ou tirado. Vamos ler com todas as alternativas? O excesso bebido vai embora no xixi, o excesso jogado vai embora no xixi, ou o excesso tirado vai embora no xixi? Tempo para vocês pensarem e registrarem lá no caderno a palavra ingerido e ao lado aquela que pode substituir. Então, vamos conferir? Bebido. Esse tinha até lá no dicionário escrito, não é mesmo? O excesso bebido vai embora no xixi. Vamos ver como deveria ter ficado lá no seu caderno? Excesso e resto da questão anterior, ingerido e bebido. Vamos montar aqui comigo no quadro? Excesso e resto. Ingerido e bebido. Vamos para o próximo trecho? Este trecho é diferente dos anteriores. Como bebem menos água, os rins deles são menores do que os nossos e a urina é concentrada, ou seja, com mais sais minerais e menos líquidos. A palavra que eu destaquei é concentrada. Vamos ver o que diz lá o dicionário? Que sofreu concentração. Reunido em um centro, centralizado. E a química diz que é a solução rica em substâncias dissolvidas. Qual será que é o significado? Vamos conferir? Aquilo que a química nos diz. Soluções que são ricas em substâncias. O que isso significa? Que a urina, que é o xixi,
das baleias e dos golfinhos estão cheias de sais minerais e com só um pouquinho de líquido, por isso ela é concentrada. Vamos agora na frase trocar a palavra concentrada por outra sem alterar o sentido? Vamos ler então comigo usando todas as alternativas? A urina é sólida, ou seja, com mais sais minerais e menos líquidos. Ou a urina é fraca, ou seja, com mais sais minerais e menos líquidos. Ou ainda, a urina é densa, ou seja, com mais sais minerais e menos líquidos. Pensem e registrem no seu caderno a palavra concentrada e a palavra que pode substituir. Tempo para vocês. Vamos conferir? Densa, né? Aquilo que está concentrado, que está cheio. A urina está densa, ou seja, com mais sais minerais e menos líquidos. Vocês lembram que a gente viu na curiosidade da aula anterior que os sais minerais, eles ajudam a regular o nosso organismo? Vamos ver como ficou lá no nosso caderno, então? Concentrada pode ser substituída, neste caso, por densa, né? Que estava cheinha de sais minerais a urina dos golfinhos e das baleias. Vamos para o próximo trecho? Essas lágrimas são os excessos de sal sendo eliminados do organismo. Vamos ver qual palavra eu destaquei? Organismo. Você sabe o que é organismo? Vamos ver o que o dicionário nos diz? Organismo. Conjunto de órgãos que compõem um ser vivo. Combinação ou ordem? O que será que significa organismo nesse caso? Os órgãos que compõem um ser vivo, ou seja, o corpinho dele, né? Então, essas lágrimas são excesso de sal sendo eliminados pelo corpo das tartarugas. Vamos tentar substituir lá na frase? Qual das palavras pode substituir organismo sem mudar o sentido? Eu dei uma boa dica agora, hein? Vamos ver? Corpo, choro ou olho? Vamos ler agora a frase toda com as possibilidades. Essas lágrimas são excesso de sal sendo eliminados do corpo, ou essas lágrimas são excesso de sal sendo eliminados do choro,
Ou ainda, essas lágrimas são excesso de sal sendo eliminados do olho. Tempo para vocês relerem a frase e registrarem lá no caderno a palavra organismo e a que pode substituir ao lado. Vamos conferir? A palavra é corpo. Eu dei uma super dica para vocês na explicação anterior, não foi mesmo? Então, essas lágrimas são o excesso de sal sendo eliminados do corpo das tartarugas. Vamos conferir como ficou lá no caderno? Então, nós temos também a palavra organismo e a palavra corpo, uma do ladinho da outra. Como eu prometi, eu vou deixar mais um tempo para que vocês consigam olhar todas essas palavras e conferir o registro de vocês, ok?
Agora que vocês já fizeram os registros, vamos relembrar a curiosidade da aula anterior? Sais minerais são substâncias que têm a função reguladora em nosso organismo, são fundamentais para a formação de ossos, dentes e das células vermelhas do sangue. Há vários tipos de sais minerais, como, por exemplo, o flúor. Na aula anterior, eu expliquei para vocês que o flúor está presente na pasta de dente. E qual será a curiosidade que eu trouxe para esta aula? Nós falamos várias vezes na aula de hoje sobre a palavra glândula e ela aparece algumas vezes lá no nosso texto. Vocês sabem o que significa glândula? Vamos ler comigo? Célula, tecido ou órgão que tem a função de elaborar certas substâncias em outras partes do organismo. Secreção ou eliminá-las. Excreção. Então, as glândulas, elas produzem substâncias para eliminar algumas substâncias do nosso corpo ou até mesmo para ajudar outras partes do corpo, como, por exemplo, o pâncreas, que tem um desenho ali no cantinho da tela de vocês. Ele é uma glândula lá do nosso... que fica pertinho do nosso estômago, e ajuda na digestão dos alimentos. Outra glândula também que a gente conhece e que o texto nos lembrou são as glândulas que estão lá nos nossos olhos e que formam as lágrimas. Vamos colocar então essa curiosidade no quadro? Depois da curiosidade, encerramos a nossa aula. Foi ótimo estar com vocês. Até a próxima!